Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com mais um programa Entre Faces. Estamos, como você já sabe, aqui no Café Prosa e Poesia, onde eu sempre comento que é um melhor lugar para estar e ficar, com certeza absoluta. Por isso, não é à toa que nós escolhemos esse ambiente para estarmos aqui, agradecendo então a Cris, ao Camilo e ao pessoal do Prosa e Poesia. O nosso programa tem ainda o apoio da Autoescola Objetivo, aquela que você sabe que é a melhor do Litoral Norte. Basta você ir lá falar com a turma da Milene e certamente você tirará sua CNH em tempo recorde e com certeza viajará esse mundão aí através do seu automóvel, no comando dele, com a CNH que você vai conquistar lá na Autoescola Objetivo. Ainda temos também o apoio da Anhanguera, o Polo EAD aqui em Caraguatatuba e São Sebastião, que também tem os cursos para que você possa se graduar, além de cursos abertos, entre tantas outras coisas. Basta você entrar em contato e saber qual é o curso que vai te atender melhor. Então os contatos estão na sua tela, não perca essa oportunidade não. Estamos falando de curso, estamos falando de outras coisas assim na abertura, falando da Anhanguera, mas hoje nós vamos falar sobre outros cursos, porque eu estou com José Luiz Andrade, ou, para quem, assim como eu, tem a felicidade de ser amigo e estar próximo, o nosso querido Zé Luiz, que vai falar sobre tantas coisas. Ele que já esteve dentro do Senac, é um dos principais, eu diria, ele talvez vai dizer que não, mas eu diria que é um dos principais, um dos que começaram lá atrás essa história da moda tão importante e que às vezes a gente acha e julga que não está a nosso alcance ou coisa assim. Você vai entender que isso tudo é muito diferente. Zé Luiz, olá. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua dedicação de estar aqui conosco hoje. Imagina, para mim é um prazer, na verdade sou eu que tenho que agradecer, porque a gente vai colocando a cara aí no mundo, né, e vai falando um pouquinho das nossas experiências, falar um pouquinho do que realmente a palavra moda, né, que assusta tanto as pessoas, né, pode estar melhorando, colaborando, né, amenizando a sofrência, digamos assim. Eu ouso dizer, Zé, que a gente tem muito essa coisa da moda até mesmo implícita no nosso dia a dia. A gente acaba ali tentando de alguma forma combinar isso com aquilo e tudo mais, dentro daquilo que a gente entende, mas a gente vai muito mais longe e se aprofundar nisso. Okay. Para isso, você que é mais um dos especialistas, que eu sempre digo que eu aqui aprendo muito com os especialistas que aqui estão, eu queria que você contasse para a gente a sua trajetória. Desde lá do início, por que você optou pela moda, o que te levou a ingressar nesse mundo, enfim. Conte-nos sobre o Zé Luiz. Você tem certeza? Vai ser absoluta, longo. Não tem problema. Vai ser longo, porque a minha história com a moda, com a roupa, né, digamos assim, é desde sempre. Não pelo fato de a gente, né, nascer vestido, né? Porque você nasce e já ganha roupinha, né? Então, quer dizer, você já ganha, né, uma casquinha para, né, enfrentar a sociedade. Mas, independente disso, minha mãe era uma costureira na cidade de Araraquara. A costureira de bairro, a famosa modista, né, que fazia roupa para toda a vizinhança, para os familiares, aquela coisa toda. Então, minha mãe que começou com essa brincadeira, digamos assim. E eu, lógico, enquanto crescia, brincava com tudo que ela tinha à disposição. Eu brincava na máquina de costura, eu brincava com as linhas, agulhas, os botões, eu fazia brinquedos com o que ela usava. Porque, né, você ia para o período da escola, você voltava da escola, o que você ia fazer? Ficar brincando com as coisas da mãe, certo? E era daí que foi começando, ou digamos assim, que nasceu, um pouco sem querer ou sem saber, certo? O desejo, a vontade de se vestir diferente, de querer envergar um personagem a cada momento, porque é isso que a gente faz, né? Todo dia, já que você comentou isso, parece que a gente não entende esse propósito, mas todo dia quando você levanta, a primeira coisa que você, às vezes a maioria das pessoas pensam, o que eu vou vestir hoje, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ver a namorada, o que eu vou fazer, certo? E você acaba pensando na roupa que você vai vestir. E essa carapaça, digamos assim, essa casquinha que eu falei no começo, é justamente isso. Essa coisa que nos envolve o tempo inteiro, que nos coloca em contato com a sociedade, certo? Vou te fazer um corte rápido aqui para te fazer um convite. Perfeito. Como vocês sabem, nós estamos aqui no Café Prosa e Poesia, que eu acabei de comentar, e aí a Milena trouxe para a gente o nosso café. Veja só que maravilha. Bom, Zé Luiz, uma das coisas que o próprio Prosa e Poesia me trouxe foi justamente... Obrigado, menino, muito obrigado, viu, querida? Sempre muito solícita, tanto ela quanto a Yasmin, a galera que trabalha por aqui, agradeço demais. E o Prosa e Poesia ele tem um outro detalhe. Sim.
que me trouxe também foi conhecer você. Exatamente. É aqui que nós nos conhecemos, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Uma bela tarde de calor. Sem dúvida nenhuma. E assim, eu até comentava, veja que curioso, eu acho que talvez você se recorde disso. O que me fez me aproximar de vocês foi justamente quando eu vi você acompanhado do Leandro, Sim. que já havia me chamado a atenção num dia que nós estávamos tocando lá no Don Quixote. Exato. E vocês foram jantar e de longe eu os observei. E me chamou a atenção a forma como vocês estavam se vestindo, que é o que nós estamos falando. Okay. Eu falei, quando eu crescer, eu quero ser que nem eles. E foi muito providencial esse nosso reencontro aqui no Prosa e Poesia, dias depois, e eu tive a oportunidade de falar isso e fico muito feliz de hoje nós estarmos aqui saboreando esse café. Exatamente, café da crise do Camilo. Então, você também está convidado a vir para cá e conhecer o Café Prosa e Poesia. Caso não conheça, o ambiente é maravilhoso, arborizado, você tem uma estante de livros à sua disposição, entre tantas outras coisas. O melhor de tudo aqui é o papo e a aura que é envolvida nesse lugar, não é isso? Exatamente. Foi o primeiro café que eu cheguei em Caraguá, o Leandro me trouxe aqui, a gente já ficou apaixonado, porque tem muito a ver com a nossa casa também. É muita antiguidade, é muita coisa recolhida, então isso daí é muito bom. Que é a bagagem que a gente carrega, né? Não é à toa que tem tudo isso aqui também, né? Aí é aquilo que eu digo, você que me conhece, né, vocês que me acompanham entendem exatamente o que eu estou falando, justamente quando o Zé Luiz está comentando sobre essa coisa da anterioridade que nos traz para cá. Eu sou um aficionado por coisas mais antigas. Sim. E isso também me traz, esse ambiente é muito gostoso. Né? Enfim, vamos tomar nosso café e continuar nosso papo? Perfeito. Então é isso daí no Prosa e Poesia. Mas você estava dizendo então sobre a sua trajetória que inicialmente se deu com a brincadeira com o que tinha à disposição, que era da sua mãe costureira. Exatamente. A partir dali então? Aí a coisa foi pegando, porque minha mãe também, com o tempo, ela foi se especializando, ela virou uma professora de corte, da época, né? Professora de corte e costura, que hoje em dia já nem fala mais isso, né? Não é? A palavra foi se aprimorando aí, virou a modelagem e costura, né? Que é, na verdade, uma das minhas especialidades também. E eu aprendia com ela o tempo todo, porque eu não estava ali só brincando, eu estava prestando atenção no que estava acontecendo no desenvolvimento das aulas dela. Consciente ou inconscientemente? As duas coisas, as duas coisas. Primeiro porque eu achava muito mágico você colocar no papel pedacinhos de papel e esse pedacinho de papel virar roupa, certo? E lógico, né, aquilo ser provado no corpo da pessoa que fez a encomenda, etc e tal. Então tudo isso para mim é um momento muito mágico. Então eu entro especificamente pensando justamente nisso. Como construir a roupa, por que tem que fazer isso, por que tem que fazer aquilo outro, por que é essa costura, essa pence, esse recorte, por que tem isso, por que não tem aquilo outro. Então, a parte técnica para mim sempre foi muito empolgante, porque às vezes minha mãe entendia da resposta, às vezes ela fazia porque ela aprendeu daquele jeito. Então, as perguntas ficavam na cabeça rodando. Mas eu nunca levei a sério, porque eu ficava imaginando, assim, o que eu vou fazer, um menino em Araraquara, cuidando de roupa, né? Então eu ficava sempre assim, meio receoso, falei, será que essa é uma profissão? Será que isso é uma possibilidade? E minha mãe sempre falando que eu poderia, eu deveria investir de alguma forma. Eu sempre gostei de desenhar. Ela me colocou em aulas de desenho, por exemplo, com 5 anos de idade. Eu queria, certo? Eu queria de toda maneira. Meu irmão fazia o preparatório e a professora de preparatório me deu aula de desenho. Puxa então, quer dizer, isso daí já me ajudou. E qual era a minha grande dificuldade? Eu queria desenhar o corpo humano, certo? Mas o corpo humano é uma situaçãozinha difícil de se alcançar. Então, isso já foi me preparando. E diga-se de passagem, Zé, num momento, numa época em que não havia a facilidade que tem hoje com a internet e outras coisas mais, né? Não. Você tem que conseguir as coisas junto a enciclopédias, bibliotecas, né? Nem sempre eram liberados para você ver, porque, né, eu queria desenhar o corpo humano, mas você vai achar o corpo humano onde? Né? A sorte que o corpo humano chegava na minha mão, porque a gente assinava as enciclopédias e tinha uma enciclopédia muito importante, que era a História dos Personagens Universais, que vinha toda a história da arte, porque como que a gente tinha retratos de alguma coisa, como a gente tinha retrato mesmo, como você retratava a época, era a arte que fazia isso.
Então, eu fui aprendendo sobre história universal através da história da arte. Então, tinha muitos corpos para eu admirar, tinha muitos corpos para eu aprender, caimento de tecido, etc e tal. Que isso lá na frente, um belo dia minha mãe chegou e falou assim, você sabia que tem profissional que desenha roupa? Eu não acreditava. Falei, como assim? Na minha ingenuidade, como que alguém desenha roupa? Não parava para pensar, certo? E aí sim, aí depois eu fui entender, eu falei, realmente, posso fazer desenho de moda, posso ser um profissional, posso virar um estilista, que na época era o termo, né? Hoje, Estilista, isso. Hoje é o designer, né? Hoje é o designer. Ainda, né? Temos ainda os grandes estilistas, ainda temos o Valentino, né? Que está vivo aí, está firme, né? Então tem alguns que ainda estão resistindo. Mas esses são os que se formaram enquanto estilistas, né? Enquanto costureiros. Perfeito. Né? Se alguém algum dia pergunta para mim, Zé, você seria um costureiro? Seria. Porque a gente aprendeu de uma maneira pejorativa, né? Sim. A costureira é a pessoa que opera a máquina, só isso, né? Imagina, minha mãe sustentou uma família. E aí, eu me lembro, Zé, que tem muito essa questão da alta costura, né? Sim. Se falava muito em alta costura. E quando a gente... Continua? E eu me lembro, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, o Clodovil, ele se auto-intitulava costureiro, né? Sim. Acreditava-se que ele tinha o domínio do desenho e da técnica de costura. Sim. Tanto o Clodovil, o Denner. Na época teve uma polêmica muito grande entre eles. Sim, eram rivais, 70, né? De 60 para 70. Aí eu conheci uma das pessoas que sim teve um contato muito grande com eles, que é o José Gaiello, que conheci no Senac, naturalmente, que contou todas as histórias pra gente, né? Imagina que a gente tinha uma coleção de modelagem que era assinada pelo Denner. O Gallegos um dia perguntou, me mostra isso porque eu nunca vi, certo? Então alguém lançou um método de costura Denner, certo? Com a assinatura do Denner, mas na verdade o Zé Gallegos falou assim, acho que ele nunca fez. Apesar de ele ter estudado em Paris, aquela coisa toda, enfim, né? Eles traziam uma roupa que era muito bem feita. A gente tem um débito com a alta costura, porque oficialmente a alta costura é uma palavra de origem francesa, né? A haute couture, que só pode ser assinada como champanhe, sabe? É francesa, ponto, certo? Então, a gente faz uma alta moda, a gente faz um prêt-à-porter de luxo, entendeu? Perfeito. Então, tem uma diferença aí que é importante ser ressaltada. A alta costura, ela tem muitas regras e uma das principais é ser francês ou ter estudado na França, de preferência no sindicato da costura. Então, sabe, tem muitas coisas que já começam por aí. Eles acreditam nisso, Entendo. Nessa fidelidade que a técnica de costura tem enquanto origem francesa. E aí, a bordo dessas informações e daquilo que você foi, né, amealhando ali na época, você então decidiu que realmente era aquilo e... Demoraram. Foram muitos anos aceitando, foram muitos anos mastigando. Passou o ensino médio, entrei na faculdade e descobri uma pessoa que estava 1 ano ou 2 anos à minha frente, que saiu da faculdade e foi para São Paulo estudar moda. O que eu admirava era a maneira como ele se vestia dentro da faculdade, porque eu fazia ciências sociais. Então você imagina, né? A alpargata, a bolsinha de couro, aquela coisa toda. Então fazendo ciências sociais na Unesp em Araraquara, que eu me deparei com a possibilidade de alguém estudar moda, e inclusive em nível superior. Que nessa época já tínhamos a Santa Marcelina. A primeira faculdade de moda do país é a Santa Marcelina. Ah, é? Não sabia. Não é uma grande polêmica, a gente não pode negar isso. A Santa Marcelina é a primeira faculdade de moda. A Sinar, design de moda, né? Desenho de moda, na verdade, e depois foi para design de moda. Poxa! Exatamente. Então, quando eu vi que isso era possível, aí eu comecei a parar para pensar algumas outras coisas. E nessa mesma época, eu comecei a me deparar com os primeiros lançamentos da área de moda em língua portuguesa, porque o acesso ao livro era muito difícil. E nessa época eu consegui já adquirir os primeiros títulos em língua portuguesa. Então foi o Espírito das Roupas, que foi muito interessante, depois veio o Império do Efêmero, Moda, Luxo e Economia, alguns livros que começaram a me mostrar que a moda também é acadêmica, que a moda também é possível ser pensada, não só desenhada e construída. Então a vida começa a tomar outro rumo. E aí eu falei assim, bem,
se ele foi fazer a faculdade, eu poderia fazer a faculdade, mas aí o menino pobre de Araraquara tinha que trabalhar. Então ele não podia deixar a cidade e simplesmente se dedicar em São Paulo. Então eu comecei a fazer cursos aos finais de semana em São Paulo. Os primeiros cursos de desenho de moda foram em São Paulo. Fiz os meus cursos de desenho de moda todo sábado em São Paulo. Depois, voltando, terminando o curso, eu deixei o banco, olha só. Você foi bancário? Fui bancário, nessa época era bancário. Deixei o banco e fui trabalhar com a minha mãe assumidamente, desenhando roupa e costurando roupa. Nessa ocasião, sua mãe tinha Ela continuava com, digamos, o ateliê dela, Isso. né? Porque, na verdade, era o fundo e quintal da nossa casa, Sim. né? E ela dava as aulas e continuava fazendo roupa para as pessoas. E ela tinha alguma marca dela, alguma grife, alguma coisa? Não, aquela Na coisa época, bem rudimentar mesmo, bem caseira, era a Dona Lourdes. Eu comento isso porque minha mãe também, minha mãe foi uma exímia costureira. Minha mãe, graças a Deus, vive até hoje e tudo mais. Ainda arrisca, no alto dos seus 85 anos, perdão, 80 anos, 85 teria meu pai, ela arrisca ainda. Ontem, inclusive, estive com ela e estava comentando, mãe, estou precisando de umas peças, você não está, não, porque ela costurou muita coisa para mim. Porque sabe o que acontecia, Zé? Logicamente, mais gordinho e tal, eu queria algumas roupas que eu não tinha no meu número. E aí eu levava a ideia para minha mãe e falava, faça porque eu quero uma dessas. Ok. Ok. E aí, minha mãe costurou muito para marcas, algumas marcas. Ok. Então vinham os lotes, só os cortes, né? Sim. Para que minha mãe fechasse. Ok. Então ela costurou para algumas marcas, por isso que eu estou perguntando a respeito da... Então, minha mãe também chegou a fazer isso. Um pouco antes de se casar, ela fazia isso com alfaiates lá em Araraquara. Puxa. Ela finalizava roupas para alfaiates em Araraquara. Caramba! Ela aprendeu a fazer a roupa masculina através desse contato com o universo do alfaiate. E depois, lógico, ela foi se especializando na feminina porque ela não... Aquela bendita história, né? Vamos lembrar isso, gente, década de 60, 70, certo? A mulher não ia ficar tomando medidas, certo? Do homem, etc. e tal. Então, ela foi deixando... Ela fazia para alguns poucos parentes, alguns tios meus tinham o privilégio dela fazer a roupa masculina para eles. E a gente, lógico, certo? Mas da mesma maneira que você tinha a dificuldade para encontrar o seu tamanho, eu não tinha, porque né, esse corpinho foi desde sempre. Então, que maravilha! Então, foi desde sempre. Acho que a fase mais gorda é essa. Então, é verdade. Então, eu queria uma roupa diferente. Eu não queria vestir o que todo mundo vestia. Então eu acabava esboçando de alguma maneira para ela e ela ia costurando. Chegou um momento ela falou, mas você tem condições de fazer, vamos fazer junto. Então a gente começou a fazer juntamente mesmo. Então, eu quero tal jeito. Tá bom, então você vai sentar aí, nós vamos fazer o molde, você vai cortar e você vai costurar. Foi aí que a coisa, né, foi passando adiante de verdade. Hoje você veste as suas próprias roupas, as que você cria? Não necessariamente. O tempo, a época, tudo foi se deixando, mas é o mote daqui para frente. Sentar e voltar a estudar e voltar a pesquisar. Então, entender do meu corpo, entender o corpo do Leandro, digamos assim, e aí poder voltar a precisando de um modelo gordinho? Olha, pode ser, por que não? Tá vendo? Anota aí. É uma possibilidade. Anota aí, hein? Então, eu queria coisa criativa, queria roupa diferente. Você tinha a questão do tamanho. E ainda hoje a gente tem a questão do tamanho sendo um problema. As mesmas. Certo. É um absurdo, por mais que a gente esteja o tempo todo dentro da sala de aula, porque fui professor também, né? Sim. Dentro da sala de aula a gente fica falando, pessoal, olha os diversos corpos que nós temos nesse mundo que precisam ser vestidos, que não são vestidos. Certo. Então, o mercado do obeso, digamos assim, né? O plus size, começou com essa brincadeira do plus size, né? Que é meio engraçado, mas tudo bem, a gente vai respeitar. É o corpo gordo, a gente não pode negar isso, é o corpo gordo. Certo. Então, esse corpo não tem, nem tecnicamente ainda, pessoas que fazem adequadamente. Para que não fique ridículo, exatamente, né? A devida grade, porque todo mundo acha que o tamanho, o modelo que veste o 38, a hora que vai chegar lá nos 50 ou 54, é a mesma possibilidade de crescimento, digamos assim, quando você está fazendo a grade de tamanhos. E não é assim. Então, temos grande dificuldade para chegar nisso, certo? E depois, o que acontece, que eu sempre vi muito isso, o tamanho grande, ele era quase que desenhado para uma pessoa idosa.
Justo, tem isso também. Vamos pensar, Verdade, era verdade. bem isso? Cores eram cores neutras, Exatamente, escuras, ou exatamente. estampadas de uma forma com florzinha, coisa assim que só as vovós utilizavam. E exatamente. hoje em dia a gente já vê alguma coisa diferente, mas ainda assim eu acho que está distante de Então, uma... o que a gente tem de uma possibilidade boa é o lance do masculino. O masculino, então, o olhar do alfaiate sempre resolveu. Verdade. Certo? Então, a calça, a camisa, o colete, o casaco sempre foi muito bem resolvido pelo alfaiate, certo? E eles conseguem, né, adaptar esse corpo. Agora, onde estão os alfaiates? E eu vou te dizer uma coisa, Zé. Nós estamos em Caraguatatuba. Gente, não tem costureira nessa cidade. Me perdoem se você é costureira e está nos vendo e eu não te encontrei ainda. Mas eu estou falando isso porque eu estava buscando, justamente em virtude dessa dificuldade de encontrar algumas coisas que eu queria. Por exemplo, eu estou procurando uma calça vermelha. Ok. Não encontro. Não encontro para o meu tamanho. Eu uso o tamanho 50. Ok. Não encontro para o meu tamanho. Queria que alguém confeccionasse. Sim. Não tem. Existem Exatamente. as costureiras de ajuste. Sim. Mas cortar e confeccionar, não tem. Então, é o que acontece. A minha vida, na verdade, depois que eu acabei chegando em São Paulo e tal, foi sempre me dedicar para que mais pessoas pudessem modelar e costurar. E daí a minha grande preocupação. Porque você sempre olha para o universo feminino, não sei por que isso, mas enfim, historicamente sempre foi assim, porque é a mulher que Dita a moda. apresenta o que perfeito. o marido Isso. tem condições. Perfeito. Certo, isso foi, né, lá atrás e continua sendo um divisor social mesmo, certo? E depois, tecnicamente, como é que se adapta tudo isso daí. Então, eu sempre olhava para tudo isso e eu falava, gente, não é cansativo fazer só o bonito? Só para aquele corpo perfeito? Né? Então, eu sempre cutuquei os alunos no sentido de que, a gente tem o PCD, certo? A pessoa com deficiência física. A gente tem a pessoa que não tem o braço, não tem a perna. Você já viu como eles se vestem? Certo? Foi o tempo todo, é tudo muito bem pensado para 2 braços, 2 pernas, um corpo. Certo? E aí, vamos pensar diferente, vamos fazer diferente. Então, ampliar um pouco isso daí, para mim foi muito importante no período que estive na faculdade, dando aula na faculdade, sabe? Conversando com os outros professores, conversando com os alunos, sabe? Isso aí sempre foi muito, sabe? Muito forte para mim. Tanto que a gente tinha um grupo de pesquisa que era voltado exatamente para os corpos diversos, certo? Antes mesmo de começar toda essa loucura que, né, a gente já tem hoje. Né? Olha, eu fico muito feliz, né, de saber que existe alguém, né, com essa preocupação, né, nesse meio com essa preocupação, porque via de regra, me parece, ou me parecia, e mais uma vez você fica à vontade para me corrigir sempre que eu estiver errado, Okay. Que sempre foi muito mais, houve uma inclinação maior em fazer com que você mude o seu corpo do que se criar alguma coisa que se adeque ao seu corpo. Exato. Né? Ok, tem umas questões de saúde, uma série de coisas que são necessárias observar também, mas pela estética em si, ninguém nunca quis fazer nada para que o gordinho, por exemplo, se sentisse bem com uma roupa de uma cor diferente, mais moderna, que é o que nós estamos falando, e sim aquela coisa, não, você quer usar essa roupa, você emagreça. Era sempre assim. É muito complicado. Agora, Zé... São as regras que são impostas, principalmente no quesito roupa, quesito Sim. moda, que sempre foi assim, né? Sempre nós tivemos como primeiro ponto a divisão social. A roupa sempre foi um divisor social, porque quem Fato. tinha dinheiro para se vestir eram as classes mais altas, eram Perfeito. os nobres, eram os Isso. ricos, certo? Os milionários, os burgueses. Então, os termos vão se diluindo aí ou se transformando ao longo do mundo, certo? Mas, certo, foi sempre isso. Quem tinha dinheiro tinha condição de se vestir, tanto que roupa era herança, certo? Você herdava literalmente a roupa de determinada pessoa para poder vestir e você ter uma roupa nova, certo? A gente, enquanto pessoa do interior, pobre, aquela coisa toda, a gente ganhava roupinha que vinha, né, dos primos não sei da onde, etc. Passava etc. de irmão para irmão. De irmão para irmão. Então, quer dizer, as nossas mães sempre foram sustentáveis, certo, ecológicas, sem Sem ter a saber que mínima estava noção, sem a mínima noção. Mas essas questões de diferenciação social, etc e tal, elas começam, ou não, eu vou falar alguma besteira agora, não começa, continua tudo igual, na verdade. Porque aí só muda a maneira de se diferenciar, certo? Se a moda está toda rebuscada, o próximo passo é todo mundo ficar limpinho,
certo? Não tem detalhe, não tem adorno. Então, realmente, quando chega esse momento, a pessoa tem que ter técnica para poder fazer a construção da roupa, certo? Porque tem que ser impecável. A roupa simples, né? A camiseta que a gente veste no dia a dia, por exemplo, tem uma tecnologia imensa, certo? Não pensa que não, mas tem uma tecnologia imensa. Mas quando cai na questão diversidade, seja ela do que for, de gênero, de corpos, etc e tal, aí tem muita tecnologia envolvida. E ainda bem, certo, que as pessoas começaram a olhar para isso que você acabou de falar. Por que eu tenho que emagrecer? Porque eu não posso ser assim. E se eu não tenho condições físicas, se eu não tenho condições financeiras de fazer isso daí, certo? Então, a pessoa tem que se adaptar. A gente vive numa sociedade vestida, certo? Justíssimo. Não é? O nu e o vestido não está bem distante. Então, estão bem distantes. Então, isso daí para a gente sempre foi um grande desafio. Então, com o passar dos tempos, das gerações, estão olhando com mais carinho e estão querendo que isso aconteça. Naturalmente, o universo feminino é sempre o mais privilegiado, porque você tem um número imenso de marcas. Se a gente for lembrar aqui agora, quem que fazia tamanho grande na época? Camisaria Varga? Camisaria Varga foi, acho que a mais famosa. A mais né? famosa. E depois uma moda mais jovem, eu me lembro em São Paulo, ali na região do Bom Retiro, a Cauê. Tá, ok. Que começou a tentar alguma coisa mais despojada e tudo mais. Então, mas via de regra, não tem. Então, aí o que você conseguia, o que foi necessariamente universal? O jeans e a camiseta. Perfeito. Então você conseguia a calça jeans em vários tamanhos, você conseguia a camiseta em vários tamanhos, às vezes nem sempre, você sabe disso, certo? Mas você tinha a possibilidade de pelo menos se vestir para o dia a dia de uma maneira que fosse aceita perante a sociedade sem problema nenhum. E aí aquela história, eu enquanto usuário, né, eu tinha que me adequar àquilo que o mercado me colocava. Então eu não podia ter os meus gostos, eu não podia querer ter uma roupa diferente, porque o mercado não estava preparado. E se eu te falar que continua tudo igual? Eu acredito. Continua tudo porque igual. Porque hoje é assim. É a questão do mercado. Moda não é arte, criatividade. Ou melhor, ela é também tudo isso. Mas o que envolve o tempo inteiro, o que nos garante, né? Você chegou a assistir o Diabo Veste Prada? Assisti. A famosa frase, seu azul que você está usando, tem 2 anos que a gente já lançou na revista. Perfeito. É por aí mesmo, certo? Então, eles têm todo um cronograma de tudo que vai acontecer daqui para frente. Eu devo ter ainda nos meus achados, por exemplo, um mapa de tendências, que agora já está ficando obsoleto, que é até 2030. Você tem ele desde quando? 2010, puxa, alguma coisa nesse uma projeção sentido. De mais de 20 anos. Exatamente. E por incrível que pareça, ali tem um monte de coisa que aconteceu durante a pandemia já acionado, porque ele pegava para várias áreas, era bem abrangente mesmo, era toda e qualquer área, inclusive área de saúde, beleza e tal. E já se comentava da possibilidade, por exemplo, vou ser trágico, certo? Velórios digitais. Então, quer dizer, o ser humano já tem previsto, já tem de certa forma desenhado, e o mercado que vai contornando isso, certo? Para que a coisa aconteça. Então, a cor que está na moda hoje é a necessidade de escoar determinados corantes que têm quantidade na natureza, certo? Entendi. Que estão arquivados, que vão envelhecer e não vão atingir mais tecidos, certo? O tipo de tecido que está sendo usado agora é aquele que ficou encalhado esses últimos anos e que precisa ser passado para frente. E por aí vai. Entendi. Certo? Então, quando a gente fala de tendência, e exatamente, deixando de lado um pouquinho a parte técnica, a parte da necessidade, etc. e tal, o que vai ser usado daqui para frente, já que você falou alta costura, etc. e tal, eles vêm de lá de cima mesmo. A alta costura sempre foi bancada pelas tecelagens. Certo? Dior, quando termina a guerra, né, ele é chamado pelo ladinho assim e falou assim, olha, todo mundo está cansado de vestir a mesma coisa, todo mundo está cansado de não ter tecido, porque tinha, né, na Segunda Guerra, todo mundo tinha ticket para poder pegar a quantidade de roupa, tecido que fosse preciso para fazer roupa. Sim. Ou você pegava as sobras de guerra e fazia uma adaptação para sua roupa. Aí, quando foi terminando a guerra, Dior foi chamadinho de Lázaro, você é o grande cara do momento, certo? Você faz uma alta costura, etc e tal. Nós vamos montar uma parceria aqui com a tecelagem, certo? E nós vamos lançar roupa com tecido. Então, foi uma estratégia de marketing para que o consumo acontecesse
E a partir daí não teve mais jeito, porque aí é isso mesmo. A alta costura lança criativamente, digamos assim, o que todo mundo vai usar daqui 2 anos, etc e tal, mas tudo isso vem sendo diluído depois nas próximas temporadas para a roupa do prêt-à-porter, para a roupa da grande difusão, digamos assim, que são as famosas marcas Zara, Riachuelo, Renner, etc e tal. Então é isso que acontece. E quando a roupa chega nesse momento, aí a gente precisa trocar de novo, porque a moda é a novidade. Verdade. Certo? Quando ele entra na moda, já morreu. E aí, inclusive até a gente fala muito disso, né? O quanto das passarelas e dos lançamentos de coleções, que, salvo engano, anualmente acontece, né? A gente se pauta muito pelo São Paulo Fashion Week, que está acontecendo, inclusive, nesse momento, Então nós temos essa condição, temos os grandes desfiles, né, do exterior, e claro que nós vemos muitos exageros na passarela. Sim. Né? E sempre fica a dúvida, mas quem é que vai usar isso, né, no dia a dia? Porém, o que eu vejo ali está o máximo de exagero e as adequações vêm a partir daquilo. Então aquilo lança uma tendência. Sim. E aí no dia a dia a gente acaba utilizando dentro do nosso no dia a dia nosso mesmo. Nosso cotidiano. Né? No cotidiano. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. E naturalmente ela vem limpa, certo? Então o espírito do tempo diz alguma coisa, certo? Então vamos voltar um pouquinho lá, o famoso 11 de setembro, depois que as torres gêmeas explodiram, estava prontinho, todas as semanas de moda estavam prontinhas para serem desfiladas, que normalmente em setembro ou outubro acontecem os desfiles pelo mundo fora. Na próxima coleção, que é a de março, certo? O mundo inteiro viu o quê? Ou nós estamos preocupados com paz, então muitas roupas brancas, leves, etc e tal, ou nós estamos armados com militares, muitas estampas de camuflagem, etc e tal. Então é isso que acontece. Certo? O espírito do tempo traz isso para nós. O espírito do tempo está aqui na nossa mente, é só a gente querer captar. Você sabe disso, a história da música, etc. Você sabe disso, como funciona. Então as pessoas estão pensando criativamente, mas de alguma forma estão acessando coisas que várias pessoas no mundo estão acessando. E de acordo com o que está acontecendo na época. Certo? Então é isso que comove, digamos assim, ou é isso que os famosos criadores, os designers hoje em dia, conseguem chegar de uma maneira muito criativa, muitas vezes artística, hoje em dia muito mais tecnológica do que a gente já teve, porque a nossa tecnologia está muito avançada, então você consegue ver roupas que desaparecem na passarela, que acendem, tecidos que mostram o nosso estado emocional, se está quente, se está frio, etc. e tal. Então, tudo isso daí depois é traduzido de alguma forma, tecidos mais acessíveis, formas mais acessíveis, certo? E muitas vezes até pela própria marca. Então, a Casa Chanel tem alta costura, mas tem o prêt-à-porter. Entendo. Certo? E se você quer vestir Chanel e não tem condições, você compra perfume, você compra bolsa, você compra a caneta, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso acaba movimentando de alguma forma. E tudo isso leva a pensar o quê? Mais uma vez, mercado. Perfeito, porque aí você vai consumir a marca. Exatamente. Né? E até onde eu ia chegar, que nós estamos falando justamente dessa questão de roupa, tecido, costura, modelagem e tudo mais. Porém, as marcas, e aí você já se antecipou e colocou isso mesmo, as marcas vão além, porque aí você vê os acessórios, e não somente acessórios diretamente que se utiliza no corpo, mas, por exemplo, canetas, como nós falamos. Celular com a capinha não sei de quem. Exato. A casinha de cachorro da Gucci, e por aí vai. Ou seja, a marca já criou ali, já se estabeleceu, e, logicamente, tem um sonho de consumo por parte de muita gente que acaba adquirindo a marca. Exatamente. Né? E até vou aqui fazer um adendo ainda maior, que muitas vezes consome-se a marca só pela marca mesmo. Às vezes nem é a coisa mais bonita do mercado, né? Exatamente. A gente tem vários exemplos. Recentemente, por exemplo, a gente tem uma marca, olha, eu vou ficar devendo o nome dessa marca, mas enfim, se eu até o final da conversa eu lembrar, eu volto e falo, tá? Eles venderam tijolos. Sério? Eles venderam tijolos. Eles eram uma marca de moda, desfilava, etc e tal. E em determinado momento eles colocaram tijolos na loja para serem vendidos e eles eram comprados.
certo? Como aquelas obras de arte maluca que a gente vê, o cara não comprou uma dúzia de banana, Perfeito, certo? entendi. Pagou num leilão uma Entendi. dúzia de banana, a banana apodrece, gente. A banana dura quanto? 15 dias no máximo, se colocada numa geladeira? Não. É por aí que a coisa acontece. Então, esse status que a marca da roupa, certo? Exatamente. E O aí, espírito que, sabe, eu estou vestido de Chanel. Não estou vestido de Chanel, estou cheirando Chanel porque eu comprei o perfume. Isso. E por aí vai. é bem isso mesmo. Certo. Não, inclusive, até vou te dizer mais. Você citou Chanel, tem muita gente que tem o Chanel número 5, por exemplo, Exato. que é um perfume talvez de maior, um dos de maior conhecimento, né, no mundo. Graças a Marilyn Monroe, inclusive. Exatamente. Então, isso tudo traz para nós essa realidade do consumo de uma marca. Exatamente. E não necessariamente daquilo que o perfume é o melhor. Não sei. É uma questão de gosto, muitas vezes, É né? uma questão de gosto mesmo. Eu acho um pouquinho enjoadinho. Então, né? tem isso. Então, aí é o que eu falo, né? É uma questão de consumo da marca. Exato. E quantos são, por exemplo, os, sei lá, milhares de artistas da moda, que eu considero vocês como artistas da moda, que estão espalhados nesse mundão e que não tem essa mesma absorção de um mercado que prefere pagar milhões de uma marca por conta da marca. E às vezes a roupa que o Zé Luiz produz é uma roupa muito mais adequada. Tá, calma, vamos lá. Tem várias camadas aí, eu não gosto muito de falar isso, mas enfim, é por aí mesmo, né? Tem várias, né, camadinhas aí para a gente poder falar, esse papo vai rendendo muito, certo? Então, a questão da alta costura, então, é um número limitado. São muitas casas ainda, certo? Mas devem estar em torno de 20, alguma coisa nesse sentido, que vestem os mega milionários no mundo inteiro, que não passa de 200, 600 pessoas, famílias, digamos assim, certo? Depois eles se transformaram em prêt-à-porter, para poder abranger realmente isso daí, e isso na década de 60, 70, graças a Saint Laurent, hein? Saint Laurent foi um dos responsáveis por isso. Tanto que a marca do prêt-à-porter dele, né, transforma a cidade de Paris, né? Paris. A gente tinha à margem direita do rio todas as casas de alta costura, de luxo, etc e tal, Cartier, todo mundo do luxo em Paris habitava aquele lado do rio Sena, o lado direito, as margens direitas. E ele faz o quê? Ele faz uma coleção, que é a coleção Escândalos, realmente foi um escândalo, porque ele colocou na passarela mulheres com jeans, mulheres fumando, mulheres com uma roupa dita de dia a dia. Ele praticamente foi eliminado, não chegou a ser eliminado, mas ele teve que propor isso daí em uma outra loja que não fosse a da alta costura. Então ele abre uma loja, que é a Rive Gauche, Yves Saint Laurent Rive Gauche, que é do lado esquerdo do rio, das margens do Sena, para poder vender esse tipo de roupa, certo? Então, ele é um dos responsáveis por isso. Por aí vai Pierre Cardin, Courrèges, vai entrando um monte de gente, certo? E os que mais entenderam isso daí e fizeram muito bem, obrigado, transformar as ideias da alta costura em algo muito mais acessível, até porque a população pedia, a idade pedia, a renda financeira do mundo pedia, certo? Foi o Pierre Cardin que conseguiu colocar isso. A gente tinha a fábrica do Pierre Cardin em Araraquara. A fábrica Chaban em Araraquara produzia Pierre Cardin, produzia Yves Saint Laurent, certo? Que eram, inclusive, jeans, que muita gente começou a utilizar aqui, Exato. né? Então, finalzinho da década de 70, 74, 76, alguma coisa nesse sentido. E aí, durante a década de 80, foi uma explosão, Exato. porque nós tínhamos ali esse despejo de todas essas marcas que eram também, vejam só, você está dizendo que era até um descolamento daquilo que era muito luxuoso lá atrás, mas que aqui virou sonho de consumo de você ter uma calça Yves Saint Laurent. Exatamente. Totalmente isso. Então, o Pierre Cardin fez isso, o Pierre Cardin percebeu isso, ele foi fazer roupa de casa, cama, mesa, banho, artigos para casa. Quem fez isso lindamente, que morreu recentemente, foi o Giorgio Armani, certo? O Giorgio Armani tem um império e ele veste de A a Z, falando de ser humano, certo? Da alta moda italiana, ao prêt-à-porter, o day by day, o dia a dia, a casa, certo? O café, o hotel, Óculos, né? também. Óculos Armani, por Óculos, exemplo. perfume. Então, sabe, eles foram entendendo que isso, certo, em termos de mercado, garantia a subsistência dessa alta costura maravilhosa,
certo? Dessa criatividade sem fim que eles têm o tempo inteiro. Então, eles fazem isso, eles dominam esse conhecimento em termos de alta moda, alta costura e tal, e isso depois vai sendo diluído até chegar nos pobres mortais que somos nós, certo? Quando você fala o cara que tem o ateliê, que faz a produção própria, etc e tal, ele também é o artista, eu concordo contigo, ele também é o artista. Mas ele sempre tem a dificuldade de ter que traduzir essa arte em algo vendável também, porque ele, né, ele precisa garantir o café da manhã, claro, ele precisa fazer tudo isso. Então, quando chega o cara do ateliê, certo, que tem que fazer tudo isso daí, ele também, na loja dele, ele tem que ter uma camiseta, ele tem que ter uma calça mais simples, ele tem que ter um vestido mais simples, para poder vender de fato isso daí, porque ele também não tem condições de fazer o perfume, o relógio, o óculos, né? Ele tem condições de fazer uma roupa um pouquinho mais acessível, com as mesmas características, ou digamos assim, com os mesmos ares que ele colocou na passarela. Então o São Paulo Fashion Week faz isso, Sim. certo? Apesar de que o São Paulo Fashion Week aqui no Brasil, digamos assim, são muito mais marcas de um prêt-à-porter, às vezes até um prêt-à-porter de luxo, uma alfaiataria, etc e tal, mas voltada para o mercado mesmo. A gente não pode negar isso, certo? Seja aqui, seja no Rio, seja em Minas, seja no Dragão Fashion Fortaleza, é por aí. Tá? E olha só, a gente está falando tanto disso, né, e da extensão da moda como um todo, que ela vai chegar ali em objetos, em acessórios, óculos, bolsas, canetas, como você observou, e, enfim, perfumes e tudo mais. E veja só, é um mundo das coincidências ou não, aí acreditem quem quiser em coincidência, ou enfim. Estávamos conversando aqui, falando de bolsas, de acessórios, quando o Zé Luiz me comentou a respeito do Senac, eu falei, olha, e até por falar em Senac, minha prima, Fernanda Gregorin, ele falou, opa, Fernanda Gregorin eu conheço muito bem. Foi minha aluna. A gente não esquece o nome, você percebeu? A gente não esquece o nome. Fê. Tamo aí. Tá aí, olha só que coisa maravilhosa, né? Sem a gente ir num papo solto, comentando, falávamos sobre Senac, a importância do Senac para o mundo da moda, e principalmente para quem estuda moda, né? E foi o caso da Fernanda, inclusive. Depois ela se especializou, foi para fora do país e tudo mais, voltou. Hoje está com uma linha muito legal de bolsas aí, as bolsas Fernanda Gregorin, mas que aluna, então. O Zé Luiz tem responsabilidade nas bolsas da Fernanda Gregorin? De certa forma, né? Meio que na paralela, né? Porque é um grupo de professores. Claro. Ela teve aula 4 anos, certo? Foram um grupo muito grande de professores, mas eu trabalhava justamente na parte da criação junto com esses alunos, né? A maior parte do tempo. É muito engraçado isso. Eu comecei minha história falando da parte técnica, modelagem, costura, queria entender isso daí. Mas quando eu venho para São Paulo, eu venho justamente com a parte técnica. E com o passar do tempo, as pessoas foram me trocando, me jogando na parte da criação. Porque, querendo ou não, acho que eu sempre esteve presente. Né? Sim. É isso que você falou, né? Você tem o vislumbre, você tem o acesso, e isso só vai, né, aumentando. Então, eu trabalhei muito com, vou falar molecada, né? Porque sempre, para mim, são os eternos alunos, são os eternos alunos. E eu adorava instigá-los a fazer isso, a fazer o algo novo, o algo diferente. Tanto que eles brincavam comigo algumas vezes que a gente chega lá no trabalho, quando eles estão se formando, na formatura deles, que eles chamam a gente para ser homenageado, etc. E todo mundo brincava, porque a frase que eu mais falava para eles, se joga, gente. É a única oportunidade que vocês têm. A hora que vocês caírem no mercado, isso daí não vai, sabe? Você tem que experimentar agora, você está na faculdade, com a idade de experimentar. Então, sabe, o se joga para mim sempre foi muito importante. O se joga no estudo, se joga na técnica, se joga na criatividade. Faça diferente, o igual tá cheio, o mercado tá aí para isso. Não seja só mais um, né? Exatamente. Tem isso, o efeito manada, aquela coisa de você fecha e é o que dizem. Não, mas escuta, você tem meios de pesquisa hoje em dia que te permitem justamente você não cometer os mesmos erros que outras pessoas cometem, ou até mesmo de cometer acertos que outras pessoas cometem através daquilo que você pesquisa. E achar que você inventou a roda, né? Exato. Achar que você inventou a roda. Não, a roda já foi inventada, já foi há muito tempo. Então, quer dizer, você só está dando uma roupagem nova àquilo enquanto possível.
Veja como tem os meandros de tudo isso. E quando a gente fala da moda, a importância da moda de um modo geral. Muita gente, Zé Luiz, não dá pra gente tapar o sol com a peneira, considera um meio muito fútil, né? Ok. Por conta de toda a exuberância, por conta do glamour e tudo mais. Então existem aqueles que rechaçam e querem colocar, classificar como fútil e tudo mais. Porém, nós sabemos que não é. Vejam só as coisas que você observou sobre Yves Saint Laurent, ou sobre pós-guerra, sobre outras coisas que fazem parte. E queiram ou não, você pode concordar ou discordar, é um direito que todos nós temos, mas a moda é importante para o nosso dia a dia. Exatamente. Como você observou, nós nascemos e a primeira coisa que acontece, o que é? Bota a roupa. Inclusive tem as roupinhas para sair da maternidade, não é isso? Todas. Choval. É isso, então veja a importância de tudo isso, do quanto a moda é. Agora, Zé, uma das coisas que a gente comentou a respeito disso e tudo mais, durante nosso papo inicial, aquela conversa que nós tivemos, é sobre a moda para nós que estamos no meio artístico, que estamos nos palcos, que estamos aí no dia a dia, né? Todo mundo tem essa coisa também glamourizada do artista e tudo mais. De uma forma geral, entre alguma coisa que seja interessante versus aquilo que se pode adquirir em termos financeiros, o que é mais legal, o que não é, o que observar para ter isso, que visão a gente, réis mortais fora da moda, temos que ter? Tá, não, mas espera lá. O réu mortal, você está falando do artista também. Calma, sim, sim. Né? Então, calma. Então, o artista tem direito a tudo, né? Tem direito a talvez. tudo. De certa forma tem. Porque se você quiser seguir, por exemplo, um estilo, digamos assim, né, uma aparência dos seus grandes ídolos, você pode. Você quer criar uma nova identidade? Você pode, sem problema nenhum, né? Porque você está falando de palco, você está falando de cenas, você está falando de figurino. Bem, professor de teatro sabe disso. Sim. Então, quer dizer, tudo isso é muito possível e muito bem desenvolvido. Você estampa uma cara, uma personalidade para a sociedade, para o seu público, certo? E isso vai sendo seguido naturalmente, certo? E naturalmente na sua casa é uma outra figura, certo? É uma outra pessoa, muitas vezes até tímido. Eu tive a oportunidade de entrevistar Ney Matogrosso, enquanto estive lá no Senac, porque ele fez a doação de todo o figurino dele para o Senac. Nossa, que maravilha. Então, a gente tem o acervo lá do Senac, tanto que é o acervo Ney Matogrosso, e na entrevista você percebe a timidez que tem aquele ser e a grandeza que tem no palco o cantor, certo? Então você tem uma diferença tão grande. Se a gente for lembrar a trajetória de Secos e Molhados até o Ney hoje, certo? Ele já foi tudo que ele quis no palco, certo? E na vida dele ele sempre foi, certo? De alguma forma comedido até. Exatamente, né? Exatamente. É o cara do jeans e da camiseta, certo? Do sossego, do conforto. Então, sabe, isso é maravilhoso. A possibilidade de você ser o que você quiser, certo? Então, tanto no palco quanto no seu dia a dia. Certo? E eu sempre Como digo... ter acesso a isso? Que é uma coisa que você vem tentando me cutucar aqui para falar, etc. E tal. Bem, você tem acesso em todas as grandes lojas, não tem problema, certo? Ah, mas as lojas são caras, se eu quiser uma coisa muito diferente, adaptações, customizações, então tem N possibilidades. Então aqui, estamos aqui em Caraguá, digamos assim, né, você também comentou isso, vamos tentar conversar sobre o público aqui, né, onde encontrar as coisas. Eu realmente fiquei chocado, eu achava que Araraquara tinha uma certa defasagem, e eu fiquei chocado quando eu vim para cá, que eu vi que a defasagem é um pouquinho maior. O lance de descer a serra é ao mesmo tempo de chegar lá no interior, né? 4 horas de viagem até Araraquara. É o mesmo trajeto, né? Lojas de aviamentos. Como é que a gente tem lojas de aviamentos? Eu até fico surpreso quando eu encontro algum lugar que tem determinados elementos que eu não imaginava que fosse encontrar numa loja de aviamento aqui em Caraguá. Mas, por exemplo, eu tenho encontrado dificuldades grandes com tecidos, por exemplo. Onde estão as lojas de tecidos? Certo. Então você me disse uma outra coisa técnica que é super importante. Onde está a costureira? Certo? Onde está a pessoa que monta essa roupa e te transforma em realidade seu sonho? Então, não sabemos. A gente pode estar abrindo aqui agora uma discussão e alguém que estiver ouvindo, estiver assistindo, certo? Pensar nessa possibilidade de investir realmente, certo? E trazer isso à tona de novo. Qual é o drama?
certo? Até para mim, agora bater uma fichinha aqui, porque não dá um curso, alguma coisa nesse sentido. Porque realmente, então, existe esse nicho a ser preenchido. Eu que sempre insisti com os alunos, vamos procurar um nicho adequado, vamos procurar o público adequado, vamos ouvir esse público, ver o que ele quer e jogar para frente. Então, quer dizer, isso pode ser uma grande possibilidade. Olha, digo a você, se você realmente pensar nisso como um nicho de atuação, eu não tenho dúvida do sucesso que você vai ter. E aí, é lógico, vai esbarrar naquela questão assim, mas será a questão do valor, você contratar alguém tão gabaritado, um estilista, um design e tudo mais? Mas veja, se você quer algo diferenciado, esse é o caminho. E aí existem duas formas. Contratar um serviço direto do Zé Luiz, ok. Mas também o Zé Luiz preparar novas pessoas. E você que está aí, aposte nisso. Por mais tecnologia que a gente tenha, algumas funções, algumas profissões, elas podem fazer uso do apoio da tecnologia. Mas a criatividade artística não tem tecnologia aqui. Não, Bem, então, pode ser uma grande conversa, pode ser, né, uma grande discussão que a gente pode jogar à frente. A gente está aqui na frente da Fundac, né? De repente a gente pode estar até pensando em fazer um curso, etc e tal, alguma coisa nesse sentido e oferecer, certo? Ou junto à prefeitura, junto a uma escola, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo ser digital, porque com a pandemia a gente aprendeu a fazer isso também, né? Com certeza. A gente aprendeu a fazer de tudo. Eu vou aqui, de público, assumir esse compromisso junto de você. Olha. Se você tiver essa intenção, conte comigo. Ok. Para a gente fazer disso uma possibilidade até mesmo de renda para muita gente. Porque é. Porque é. E nós não estamos falando aqui somente da alta costura, como nós comentamos, ou de passarelas. Estamos falando da confecção de uma camisa, por exemplo. Exatamente. Uma camisa, um colete, uma calça. Uma saia, um vestido, não importa. É isso, entendeu? Então, estou assumindo publicamente aqui para que você conte com o meu apoio. Ótimo, obrigado. Não vai ser de graça. Por quê? Porque eu vou querer que você também contribua cada vez mais com o nosso programa, com todo esse seu cabedal de informação. Tem coisa para falar. Tem coisa para falar. Eu sei que o nosso tempo é reduzido. Então, é isso que eu ia dizer. Aqui o que nós temos, tempo a gente não tem. Mas assunto a gente faz o tempo acaba também. mais. Aí a gente precisa fazer o tempo. A gente faz o tempo também. Mas às vezes fica coisa de fora, porque a gente tem tanta coisa. Sempre fica. Então, Zé, olha, eu quero, assim, primeiro, então, assim, compromisso assumido. Então, nós vamos desligar a câmera aqui, vamos conversar sobre isso. E nós vamos pensar nessa possibilidade de trazer seu conhecimento para a nossa audiência. Para a gente criar alguma coisa para que a gente possa colocar isso para as pessoas fazerem uso, porque é muito bom. É maravilhoso mesmo. É muito bom. É maravilhoso. A gente sabe, a gente tem história de vida um pouco semelhante. Justo. Aí, certo? Que a gente sabe que essas senhoras que tomaram conta da gente, certo? É isso. Costuravam E o quanto que se conseguiu manter muitas coisas, né? Dentro das próprias casas e tudo mais. Então, é rentável. E eu, honestamente, eu acendeu esse alerta em mim de não ter profissional. Não tem. Eu estou achando muito maluco. Tudo bem, hoje nós temos também a questão da facilidade da importação, nós temos muitos produtos chineses chegando. Mas se você não tem acesso ao conhecimento, a uma tabela de medidas, etc. Então, e tal, você nunca vai acertar seu tamanho. E outra coisa, Zé, você fica preso àquilo também que tem lá. Exatamente. Você não tem a possibilidade de criar algo diferente. Não. E, por exemplo, para alguém como eu, que tem o corpo mais expansivo, com certeza você não vai encontrar nessas lojas um produto que te agrade. Ou o produto te agradou, mas o tamanho não tem. Então, por que não trazer a ideia e terem pessoas que te ajudem a isso? Exato. E eu estou falando de mim, mas quantas são as pessoas que têm dificuldades com isso? Né? Então, voltando, é mais uma vez uma questão de mercado. Porque ampliar a grade significa mais custos com tecidos, mais custos com aviamento, Perfeito. mais tempo, certo? Mais distribuição. Então, tudo isso daí também entra na cadeia, não tem como. A cadeia têxtil é imensa. É isso. Olha só que papo maravilhoso, que eu não tinha dúvida que isso ia acontecer. E a gente vai estender isso porque não termina aqui não. Nossa história não termina aqui. A gente vai continuar com muito mais coisa daqui para frente, porque primeiro pelo carinho imenso que eu já desenvolvi por você. Obrigado. E com eu a certeza também. de ter essa troca absoluta aqui.
Que bom, eu fico muito feliz mesmo, porque me dá ânimo, sabe, de fazer mais coisas, porque a gente tá aqui, né? É isso. A gente tá aqui, então vamos transformar esse aqui, né, esse agora de uma maneira diferente, sei lá. O Zé me dizia um pouco antes, logo, quando nós estávamos marcando de vir para cá, eu falei assim, não, Clóvis, lembre-se que eu estou aposentado. Estava. Zé, dá um beijo aqui. Muito obrigado, querido. Feliz Obrigado. demais de você ter estado comigo nessa tarde maravilhosa. E você, espero que tenha absorvido o tanto de informação que a gente trocou aqui. E com certeza, fique atento que nós teremos mais informações sobre esse assunto e a possibilidade de levar você essa condição, de repente, de ter uma nova profissão, por que não? Vamos conversar sobre isso aqui. Tá ótimo. Ok? Muito obrigado a você que esteve conosco em mais esse episódio do Entre Faces. Como sempre digo, saio daqui sabendo um pouco mais? Não. Hoje eu saio daqui sabendo muito mais sobre um assunto específico de um grande especialista, José Luiz Andrade, mas para mim, meu querido Zé Luiz, que esteve conosco em mais esse episódio. Estaremos juntos em vários dos momentos e você tem o apoio aí da Autoescola Objetivo, aquela que te leva a tirar a sua CNH com muita qualidade, num tempo recorde, com uma frota novíssima à sua disposição, com instrutores preparados para essa finalidade e certamente você sairá de lá satisfeitíssimo. Da mesma forma, você que busca, nós falamos aqui de profissões, de estudo, de cursos, entre outras coisas, no caso, a nossa gloriosa escola Anhanguera. Quase me fugiu aqui, mas é a Anhanguera que é nosso patrocinador, mais um apoiador aqui do nosso programa, um polo do EAD que tem aqui em Caraguatatuba, também em São Sebastião, trazendo essa possibilidade, levando a vocês cursos diferenciados de graduação, de pós-graduação, mas também cursos abertos que você pode utilizar da melhor forma possível e com certeza conquistar o seu espaço, porque afinal de contas a gente sabe o quão importante é uma formação e uma profissão. Mais uma vez agradeço a você que esteve conosco nesse episódio e nós nos encontramos em novas oportunidades. Tchau, obrigado.